palavra. E aí, logo depois... Amém. Ok. Ok, pastora? Amém. A paz do Senhor Jesus a todas as irmãs, as princesas do Senhor. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Saudades do chá, nem sempre eu posso estar, mas aprove o Senhor esse dia que nos encontrássemos, e para mim é uma alegria. Amém? Estão conseguindo me ouvir? Sim, pastora. Amém. Então, eu quero convidar você a me acompanhar, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 19, o versículo de número 10. Lucas 19, versículo de número 10. Está escrito assim na palavra do Senhor: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero fazer uma breve oração, então eu convido você a fechar os teus olhos, a orar ao Senhor comigo. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, e a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Esta é a mensagem do Senhor, e a mensagem é mais importante que o mensageiro. Então, ó Deus, que o Senhor cuide para que esta palavra alcance nessa tarde o coração das tuas filhas da maneira que te agrada. Pai, o Senhor é Deus e permanece sendo Deus. Há nas mãos do Senhor poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E é sobre isso que eu quero falar, ó Pai, nesta tarde. Então, em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo, para ir, para estar, para entrar agora em cada nação onde há uma filha do Senhor. Em nome de Jesus, em cada estado onde há uma filha do Senhor, em cada cidade onde há uma filha do Senhor, que o Senhor possa ir de encontro nessa tarde. Eu te peço, ó Deus, pise com muito poder hoje na casa das tuas filhas, e que elas conheçam o Senhor, ó Pai, na sua plenitude e graça. Em nome de Jesus, que o Senhor possa encher cada vaso hoje, e cada vaso possa transbordar na tua presença. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Pai. Esse culto é para o Senhor. Então, fale aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo de Deus. E mais do que ouvir, nós queremos que a palavra nos posicione, nos reposicione, nos coloque, Senhor, no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, muda em mim tudo que precisa ser mudado. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas transgressões, tudo aquilo em mim que não te agrada. E vem fazer algo novo, ó Deus, porque eu quero ser segundo a vontade do Senhor. Eu quero estar da maneira que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, transforma tudo, Senhor, que precisa ser transformado. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você, o Filho do Homem veio para me buscar. O Filho do Homem veio para me salvar. O Filho do Homem pisou nessa terra por minha causa, por sua causa. Então, nessa tarde, eu quero falar com você a respeito de milagre. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas têm clamado por milagres. As pessoas querem um milagre. As pessoas estão desejosas por milagres.
E eu quero falar a respeito disso ao seu coração. E há um desejo muito grande no meu coração, em que você entenda o que Deus quer falar contigo hoje. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que é milagre? Para você, o que é milagre? E como eu não vou poder agora ouvir a resposta de cada uma, eu vou dizer para você o que é milagre. Milagre é tudo aquilo que necessita de uma intervenção do céu. Milagre é quando os teus recursos se esgotam e você olha ao seu redor e não há mais nada que você possa fazer. Milagre é quando você já usou a força do seu braço, a sua vontade, o seu desejo, a sua energia, e você entende que não é possível, que não dá para fazer. E quando nós chegamos exatamente a esse ponto, é necessário uma intervenção do céu. É necessário que o céu se mova a nosso respeito. Isto é milagre. E eu sei que você conhece a respeito de milagres. Eu creio que em algumas situações da sua vida, você precisou de uma intervenção do céu. Eu creio que você já viveu situações em que foi necessário você parar já estando exausta e deixar que Deus se movesse. E hoje eu quero falar do maior de todos os milagres que alguém pode experimentar. Eu quero falar a respeito do milagre da salvação. Então, eu já perguntei para você o que é milagre. Então, eu também quero perguntar isso para você. O que é salvação? Para você, o que é salvação? Salvação é livramento do pecado, da condenação, do juízo, da morte. A palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida eterna para mim e para você. Então, o milagre da salvação, de maneira nenhuma, ele pode ser dispensado. Esse milagre, eu preciso dele. Eu preciso para mim. Eu preciso para minha casa, eu preciso para minha família, eu preciso para minha parentela, eu preciso para os meus amigos, para as pessoas que estão à minha volta. Eu preciso desse milagre e eu preciso fazer com que outras pessoas também recebam esse milagre. Ele é gratuito. A palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu estava perdida. E eu creio que você já esteve perdida, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. O Senhor nos tirou de um lugar de escuridão e nos trouxe para a luz, para a presença dele. Então, os milagres de Deus, eles acontecem a um nível físico, circunstancial e momentâneo. E eu creio que você entende bem a respeito dos milagres físicos. A Bíblia fala a respeito dos milagres. Toda a Bíblia fala de milagres. Deus é milagre. Deus é profunda expressão de milagre. Toda a Bíblia fala a respeito de Deus se movendo, se movendo, se movendo e realizando coisas extraordinárias e inexplicáveis ao homem. Quem pode explicar Deus? Ninguém explica o que Deus faz. E preste atenção numa coisa: quem não acredita em milagres, quem não acredita que o impossível pode acontecer, nunca vai conhecer a este Deus, porque ele é milagre. É totalmente milagre.
Deus é a maior expressão de milagre. E toda a ação de Deus é milagre. Tudo que Deus fez e faz é extraordinariamente maravilhoso, assombrosamente bom, e é impossível explicar as coisas de Deus. É impossível de se explicar aquilo que Deus faz. Então, nós conhecemos muito a respeito dos milagres físicos. A Bíblia fala a respeito disso. Lá no Egito, Deus enviou 10 pragas. Ninguém conseguia explicar aqueles feitos do Senhor, mas nós sabemos que o povo escolhido de Deus foi poupado e o Egito sofreu os danos daquelas pragas. Em Moisés, Deus abriu um mar e fez um povo passar em terra seca. Ainda em Moisés, Deus fez cair pão do céu. Deus fez chover codornizes, Deus fez brotar a água de rocha, Deus fez coisas incrivelmente inexplicáveis. Em Abraão, quando aquele homem achou que já não aconteceria mais, quando ele achou que o seu milagre não viria mais, Deus responde para ele assim: homem, olhe as estrelas do céu. Será que você pode contá-las? Será que você pode contar? Deus fez com que Abraão se tornasse um pai de uma grande nação, de nações, sem que houvesse sequer uma chance, esposo de uma mulher estéril. Foi exatamente em Sara que Deus invalidou as leis da biologia, fez com que uma mulher avançada em idade, que não tinha mais regras, se tornasse mãe, engravidasse e desse à luz, e se tornasse mãe de filhos, de nações, milagres de Deus. Deus é Deus, continua sendo Deus e não há quem possa mudar. Quem Deus é lindo, extraordinariamente, Deus forte, invencível, Deus é milagre. Deus invalidou as leis da química quando em Jesus fez água se transformar em vinho. Deus lindo. Deus invalidou as leis de Newton, leis da física, quando Jesus andou sobre as águas, quebrando completamente a lei da gravidade. Ninguém pode com esse Deus. Em toda a Bíblia, nós vimos homens sendo movendo por Deus e fazendo coisas incríveis. Em Elias, vimos cair fogo do céu. Vemos Eliseu, seu sucessor, operar tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas. Irmãs, nós mesmos temos presenciado milagres extraordinários de Deus. Há quase 2 anos estamos vivendo em uma guerra biológica e o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. Nós temos visto as coisas se movimentarem ao nosso redor, ouvimos falar em guerras, em rumores de guerras, em tantas lutas, enfermidades têm afligido nações inteiras e o Senhor tem nos sustentado firmes nele, tem nos mantido de pé, nós e a nossa casa, milagres do Senhor. Glória a Deus que tem nos sustentado em tudo. Glória a Deus que tem nos colocado na palma das mãos dele. E assim nós estaremos enquanto o Senhor permitir. Você já se perguntou o que você está fazendo aqui neste tempo? Às vezes eu faço essa pergunta para Deus. Às vezes eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria ter vindo em um outro tempo, em uma outra
época de calmaria, mas pare e pense, em um tempo, o Senhor chamou a Moisés para libertar um povo. Em um tempo, Deus usou vários homens, Deus usou os profetas no Velho Testamento. Mas em todo tempo também houve um remanescente, e nós estamos caminhando para o fim. O que Deus quer de você neste tempo? Por que você está aqui, mulher? Por que você faz parte de uma live? Porque o Senhor tem te chamado e tem colocado você dentro de nações. Porque o Senhor tem usado a sua boca. Porque o Senhor tem falado através de você neste tempo. Por que, então, você está aqui? Há um propósito do Senhor, há uma missão do Senhor para mim e para você neste tempo, e é necessário cumprir a missão até o fim. Então, eu falei com você a respeito de alguns milagres que acontecem a nível físico. E eu disse que eu quero falar a respeito de salvação, e que este é o maior de todos os milagres. Sim, porque não é um milagre para acontecer nas estruturas terrenas, mas é um milagre espiritual. Na verdade, o que acontece é que quando nós tomamos posse desse milagre e vivemos este milagre, esse milagre é totalmente capaz de mudar a nossa vida completamente, mesmo nesse nível terreno, como muda toda a nossa sorte e toda a nossa existência a nível eterno. Por isso a salvação é espiritual, é um milagre espiritual. Por que é tão importante esse milagre? Porque é o milagre mais profundo de todos, e porque este milagre nos reposiciona. Esse milagre mexe conosco, esse milagre nos tira de onde estamos, e é o único milagre capaz de nos levar de volta para casa, de volta para o lugar da presença de Deus. Este é o único milagre capaz de nos levar para o propósito original de Deus. Todos os milagres são importantes. Todos os milagres que acontecem a nível físico são milagres importantes. Em algumas situações da nossa vida, nós necessitamos desses milagres. Nós vivenciamos fatos ou dificuldades, guerras, lutas na nossa vida, que necessitamos de uma intervenção de Deus. Só que este milagre é para a eternidade. Ele muda a nossa vida, a nossa existência para a eternidade. E eu falei a respeito de propósito original de Deus. Este é o único milagre que pode nos levar de volta para Deus. Deus tem propósito. Deus age com propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada, sem um propósito. E qual é o propósito original de Deus? A Bíblia nos fala a respeito disso. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando fala a respeito da criação, a palavra diz em Gênesis que a terra estava sem forma e vazia. Então começa um grande propósito de Deus, a criação. Deus começa a criar. E se você for lá para o primeiro, segundo capítulo de Gênesis, você vai ver que Deus ele faz coisas da terra, Deus faz coisas do céu. No primeiro dia da criação, a Bíblia diz que o Senhor criou a luz, ele criou coisas do céu. Trevas havia sobre a terra, então Deus cria a luz. E a Bíblia fala que o Senhor faz separação entre luz e trevas. A luz Deus chama de dia, e as trevas o Senhor chama de noite.
Esse foi o primeiro dia da criação de Deus, do propósito original de Deus. O segundo dia da criação, Deus também faz coisas do céu. Deus cria o firmamento, a expansão. Tudo aquilo que você olha para o alto e vê se chama firmamento. E a Bíblia diz que Deus posicionou água embaixo e o firmamento em cima. Milagre de Deus. Só Deus poderia fazer estas coisas e ele fez. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom. No terceiro dia da criação, Deus cria as coisas da terra. A Bíblia diz que ele faz separação entre as águas. É nesse dia, o terceiro dia, que Deus cria os mares, os oceanos, os rios e, enfim, a porção seca. E a esta porção seca, Deus ordena que produza toda espécie de vida vegetal. E a palavra diz que tudo que é vivo, tudo que é vegetal começou a surgir sobre a terra. Árvores frutíferas de todas as espécies. Árvores que davam sementes. E tudo que você puder imaginar de vida verde sobre a terra surgiu no terceiro dia. Então, no quarto dia, Deus também criou coisas do céu. Ele criou os luminares. O Senhor criou a lua, o Senhor criou o sol. Os luminares para governarem dia e noite, a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. E isso foi muito bom. No quinto dia da criação, o Senhor criou as coisas da terra. Ele ordenou ao mar, aos mares, às águas, que criasse toda, ou que surgisse toda a espécie de vida aquática. E toda espécie de vida aquática surgiu nos mares, nos oceanos. Também o Senhor ordenou a respeito das aves do céu. E tudo que você puder imaginar que tem asas, que voa, foi criado no quinto dia da criação. Sexto dia da criação. A palavra diz que o Senhor criou coisas da terra. Ele criou os animais domésticos, criou também os animais selvagens. E tudo que restava ainda foi criado nesse dia. Mas exatamente no sexto dia, Deus criou algo tremendo, inusitado, escandalosamente maravilhoso, perfeito a criação de Deus. Top de linha. Algo de se criar o fôlego. No sexto dia da criação, Deus criou o homem, diferente de tudo que havia sobre a terra. Deus criou o homem, diferente de tudo. Repara que tudo que eu falei com você a respeito da criação eram coisas da terra ou coisas do céu. Aquilo que foi criado na terra possuía natureza terrena, mas as coisas do céu possuíam natureza divina, natureza do céu. O homem, diferente de toda a criação, possuía a natureza divina e possuía a natureza terrena, divino e terreno. Terreno porque foi criado da terra, do pó da terra. E diferente de toda a criação, porque toda a criação Deus diz haja e tudo surge, tudo acontece. Mas exatamente ao homem, Deus não disse haja para o homem. Deus colocou as próprias mãos e Deus fez. Deus criou com as próprias mãos, Deus modelou, Deus formou. E também diferente de toda a criação, Deus soprou sobre o homem e o homem recebeu algo divino, algo de Deus, o sopro de Deus. Então, esta criação era diferenciada de todas as coisas.
terreno e divino. Havia nele a natureza divina, então o homem se conectava perfeitamente com Deus, ligado no trono de Deus, ligado a Deus, entendia de Deus, ouvia a voz de Deus, sabia o que Deus falava, entendia tudo porque ele estava ligado a Deus, ligado ao trono de Deus. Então ele se relacionava perfeitamente com Deus e perfeitamente com o céu. Por ter a natureza terrena, o homem também se relacionava perfeitamente com a terra, com a criação e com tudo que Deus havia criado. Tudo que Deus criou na terra foi para o homem. Toda a criação, repare uma coisa, Deus cria, Deus faz tudo sobre a terra. Ele começa a criar e ele cria tudo assim assombrosamente perfeito, maravilhosamente lindo, que não dava para explicar. A Bíblia fala que Deus criou um jardim, o Éden. E Éden significa lugar de delícias. Deus criou o homem e o colocou em um lugar de delícias. Deus fez tudo de melhor para o homem. Esse é o plano original de Deus para o homem. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus criou o homem com, posso dizer, dois propósitos. O primeiro propósito era se relacionar perfeitamente com ele. E o segundo propósito era dominar sobre toda a criação, sobre todas as coisas que Deus havia feito sobre a terra. Esse é o propósito original de Deus para o homem. Tudo que Deus criou, Deus deu ao homem. Deus fez um jardim e colocou o homem nesse jardim. Só que o homem, Deus criou para si mesmo. Deus criou o homem para ele, para se relacionar com ele. Deus criou o homem para conhecê-lo. Deus criou o homem para viver em relacionamento de amor com ele. Deus criou o homem para contar a ele os seus segredos. Deus criou o homem para falar face a face com ele. Deus criou o homem para andar lado a lado com ele. Deus criou o homem para abraço, para proximidade, para relacionamento íntimo com ele. Para isso que fomos criados. Glória a Deus. E em exatamente Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia nos relata a respeito da desobediência e queda do homem. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim com apenas uma ordem. A árvore que está no meio do jardim, dessa você não pode tocar. Você não pode comer desse fruto. Porque certamente, se você tocar, se você comer dessa árvore, você morrerá. Então, Deus não vê a morte como eu e você vemos. Para nós, morrer é falência do corpo. Isso nos causa dor, nos causa sofrimento. Mas para Deus, morrer não é falência desse corpo. Para Deus, morte é separação entre o homem e Deus. Então, quando vemos a história, Adão não caiu morto de imediato ali no jardim, como a serpente disse que aconteceria. Depois da queda, Adão ainda viveu 930 anos. Mas Adão morreu no jardim para Deus. A morte de Adão aconteceu ali no jardim, porque para Deus morte é separação.
Para Deus, morte é desligamento. Quando o homem é desligado de Deus, quando o homem é separado de Deus. Isso é morte. Tá dando para me ouvir, irmãs? Glória a Deus. Sim, Tem pastora. alguém ouvindo? Oi? Sim, Ah, ouvindo. apareceu uma mensagem, eu fiquei meio que na dúvida. Mas morte para o Senhor é separação. Quando somos desligados dele, quando somos separados. Aquele dia da queda no jardim, o homem foi desconectado com Deus. Ele foi desligado de Deus. Ele foi desligado do trono de Deus e morreu ali no jardim. O plano de Deus, o plano original de Deus para o homem, ele foi abalado ali, ele foi quebrado ali, foi adulterado ali no jardim. O inimigo das nossas vidas, ele conseguiu ali naquele momento mudar algo tremendo e extraordinário, feito por Deus, feito pelas mãos do Senhor. Ali no jardim, o homem foi humilhado, ele foi tirado do jardim, ele foi lançado para longe da presença. A Bíblia fala que o Senhor colocou querubins para guardar a árvore da vida, querubins que manejavam espada flamejante. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, 17, está escrito assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O Senhor está dizendo para mim e para você, quer retornar à vida, quer voltar ao plano original de Deus para a sua vida, é preciso manejar a espada, é preciso usar a espada. A palavra do Senhor também nos diz que o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos lutar e guerrear por esse reino. É tempo de voltar para Deus, de voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir da queda, então, a partir do momento em que o homem foi expulso do jardim, ele viveu na verdade, ele viveu separado de Deus, mas como se o Senhor o houvesse esquecido. As próximas gerações que vieram eram de homens que não tiveram nenhum tipo de conhecimento de Deus, nenhum tipo de intimidade com Deus. E eles se perverteram nos seus pecados. Eles se perderam nos seus pecados. A terra estava totalmente corrompida. A terra se corrompeu ao ponto de Deus desejar destruir tudo. E nesse tempo de tanta corrupção, Deus encontrou o coração de um homem, Noé. Foi em Noé que Deus acabou com tudo. E foi em Noé também que Deus começou tudo de novo. Deus começou a partir de aí um novo tempo com o homem. Deus começou a falar novamente com o homem. Alguns na Bíblia tiveram certa intimidade com Deus. Talvez Moisés tenha sido o que mais se aproximou de Deus. Mas ainda não era o mesmo relacionamento que Adão tinha com Deus. Não era o mesmo relacionamento que Deus criou para o homem e ele. Abraão teve intimidade com Deus e outros homens, os profetas, ouviram a voz de Deus. E todas as experiências que esses homens tiveram, grandes experiências, porém, a uma certa distância de Deus, porque no jardim o homem andava lado a lado com Deus. E então, lá em Êxodo 25, o Senhor ele pede a construção do tabernáculo. O tabernáculo seria, então, lugar de morada de Deus, onde Deus estaria. E ali Deus falaria com o homem.
A partir de então, começaram-se os sacrifícios, sacrifícios com animais, sacrifícios pela remissão do pecado, sacrifícios que aplacavam a ira de Deus momentaneamente. Não servia para remir o homem totalmente do pecado, porque o animal, ele possui natureza terrena, não divina. Para que o homem fosse restituído na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, para que o homem fosse totalmente religado a Deus, totalmente voltado para a presença de Deus, para que o homem encontrasse novamente o lugar santo, o lugar da presença, o lugar da intimidade. Era necessário o Cordeiro Santo, o Cordeiro que havia sido prometido desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Lá em João 1, capítulo 29, João Batista, a Bíblia diz assim que João viu Jesus aproximar-se e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo, o Cordeiro limpo, o Cordeiro santo, o Cordeiro perfeito, aquele que se despiu da sua glória. Este era o Cordeiro que servia para o sacrifício. Esse era o Cordeiro que servia para religar novamente o homem a Deus. A Bíblia nos fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus nos liga novamente a Deus, totalmente à presença de Deus. Por que Jesus era capaz disso? Porque Jesus também 100% homem, natureza terrena, e 100% natureza divina, nascido de uma mulher terrena, nascido desta mulher, mas gerado por Deus, gerado de maneira que a medicina não poderia explicar, de maneira que a biologia não poderia explicar, porque Jesus não foi concebido por circunstâncias normais, ele foi concebido por Deus, o verdadeiro milagre de Deus. Por isso, Jesus possuía natureza divina também. Ele veio à terra, se igualou ao homem, mesmo sendo Deus. Ele deixou a sua glória. E sendo ele divino, foi capaz de nos libertar do pecado, foi capaz de nos libertar das mãos de Satanás. E às vezes gera um pouco de dúvida quando nós falamos assim, 100% terreno, 100% divino, sendo ele 100% divino. Quer dizer que Jesus é Deus, ele sempre foi Deus. Sim, Jesus é Deus, mas quando ele esteve na terra, Jesus jamais usou desse fato, Jesus jamais usou desta divindade para fazer qualquer coisa. Tudo que Jesus fez na terra, sobre a terra, todos os milagres de Jesus, foi porque ele estava em Deus como eu posso estar. Tudo que Jesus fazia, os milagres que ele operou, Jesus olhava para o céu e dizia: graças te dou, Senhor, graças te dou. Isso significava que ele estava na dependência de Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, quando Satanás disse para ele: transforme as pedras em pães, você está com fome, você tem fome e você tem poder para transformar pedras em pães, então faça isso. Jesus poderia transformar pedra em pão, Jesus poderia transformar pedra em lasanha, Jesus poderia transformar pedra em picanha, Jesus poderia transformar pedra no que ele quisesse, mas não o fez.
Jesus venceu Satanás através da palavra, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus poderia ter feito todas as coisas, Jesus poderia ter descido da cruz, ele não o fez, para provar para mim e para você que ele esteve nessa terra, que ele se despiu da sua glória e que ele viveu como homem, e é possível. Adão falhou lá no Éden, mas o segundo Adão, Jesus, venceu na cruz por mim e por você. O segundo Adão, Jesus, ele venceu sobre essa terra. Ele não viveu uma vida de pecado, ele não se corrompeu em nada. Mesmo podendo agir como Deus, ele agiu como homem e venceu como homem sobre essa terra, para dizer para mim e para você que eu posso vencer, que você vai vencer também todas as lutas sobre essa terra. Glória a Deus. João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Jesus, o mundo inteiro é salvo. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Glória a Deus. Em João 14,6, o próprio Jesus se declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem. Ele poderia estar dizendo: ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas Jesus pronunciou: ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Porque ele estava dizendo: eu e o Pai somos um. Ninguém vem se não passar por mim, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Filho da promessa. A salvação só pode ser dada através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Homem nenhum pode impor as mãos sobre alguém e ministrar salvação, porque isso não cabe a mim, não cabe a você. A salvação é dom de Deus, vem de Deus e é algo entre mim e Deus. Eu posso receber esse milagre se eu quiser. Esse milagre está disponível para mim se eu quiser. Esse milagre está disponível para você, para a sua casa, se vocês quiserem. Glória a Deus. 1 Timóteo 2,5 está escrito assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Só Jesus pode intervir. Ele é a ponte que nos liga novamente a Deus. Em 2 Coríntios 5,21, está escrito assim: Deus o tornou pecado, Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu, salva hoje, sou a justiça de Deus. Você, liberta do pecado hoje, é justiça de Deus, porque Deus fez com que Jesus limpo, santo, puro, verdadeiro, subisse na cruz e ele se fizesse pecado por mim e por você, para que em nós a justiça de Deus fosse feita. Glória a Deus. Aleluia. Em Colossenses 2, 14 e 15, está escrito assim: Jesus rasgou a cédula que era contra nós, o documento de dívida. Ele rasgou lá na cruz e ele pregou esse documento lá na cruz. A Bíblia fala que Jesus despojou os principados, que Jesus despojou Satanás, que Jesus o envergonhou publicamente e nele triunfou. Sabe o que quer dizer despojar? Lá no Velho Testamento, quando uma nação guerreava contra outra nação, e a nação que vencia a guerra, ela tinha o direito de levar os despojos de guerra. Os despojos eram
toda a riqueza, todo o ouro, todo o tesouro que a nação perdedora possuía. A nação que ganhava, arrematava tudo, pegava tudo e levava tudo para si. Isto significava: você perdeu o seu poder, você perdeu a sua autoridade, você perdeu a guerra, por isso você perdeu os seus direitos. Você perdeu. E a Bíblia diz que lá na cruz, Deus despojou Satanás. Ele estava dizendo assim: você perdeu os seus direitos, eu rasguei a cédula, a dívida que ele tinha, eu paguei, agora ele me pertence, ela me pertence. Você não tem mais direito algum sobre esta pessoa, porque eu o venci na cruz. Você foi envergonhado, despojado, não tem mais nenhum direito. Satanás não tem mais nenhum direito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu disse que lá no Éden, o homem foi envergonhado, humilhado, lançado fora da presença de Deus. Mas eu estou dizendo aqui para você que lá na cruz, Satanás foi expulso, despojado, humilhado publicamente. Naquele dia, o véu que separava se rasgou de alto a baixo e nós somos religados ao trono de Deus. Retornamos novamente para a presença de Deus. A nossa divindade foi restaurada lá na cruz. Voltamos para o lugar da presença de Deus. Isso quer dizer que estamos aqui na terra, nos vestimos como pessoas da terra, nos alimentamos como pessoas da terra, mas estamos ligadas no trono de Deus. Nós temos a unção que vem do alto, ouvimos a voz de Deus, falamos por Ele, só pode falar no nome dEle. Quem ouve a voz dEle, escute. O Senhor, neste tempo, separou um povo para falar, um povo para viver em intimidade com Ele. Então, você sabe por que está aqui neste tempo? Você sabe qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Deus não faz nada sem propósito. Deus não criou você sem um propósito. Nesses dias, nós temos visto milagres do Senhor. Vamos vivenciar muitos milagres do Senhor ainda. Há pessoas que estão temerosas. Eu posso dizer para você: aceite o maior de todos os milagres, que é a salvação, que é o direito à presença, que é o direito a ser religado novamente do Senhor. E não tema mais nada. Todos os outros milagres são circunstanciais, são terrenos, eles envolvem situações aqui nessa terra. E sim, nós precisamos deste milagre, mas o Senhor disponibilizou para nós o maior de todos os milagres, que é estar na presença dele. Talvez nesses dias você tenha chorado porque perdeu pessoas da sua família. Talvez nesses dias você tenha clamado a Deus por um milagre, tenha pedido a Deus para devolver vida. Talvez as coisas não tenham acontecido da maneira que você gostaria que acontecesse. Mas entenda uma coisa: se você falou no nome de Jesus, se você pregou esta palavra, se você testemunhou essa palavra que essa pessoa que você se despediu está com o Senhor. E esse é o maior de todos os milagres. É estar com o Senhor. É viver a eternidade com o Senhor. E o Senhor nos separou para vivermos a eternidade com Ele. Se você tem temido muitas coisas nesse dia, preste atenção. A igreja de Deus vai prevalecer porque está escrito. E aquilo que está escrito não pode ser revogado. Está escrito na palavra do Senhor que a igreja do Senhor vai prevalecer, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é imutável.
Nós poderemos, sim, vivenciar muitas lutas nesses dias, muitas guerras neste dia, mas a Igreja de Deus, de Cristo, é vencedora desde sempre, porque o inimigo das nossas vidas é derrotado. Ele perdeu a guerra lá na cruz. Ainda tem por um breve tempo. Ele vai poder fazer as tuas coisas ainda. Mas no tempo que o Senhor já determinou, ele será lançado no abismo, no lago de fogo. Esse será o fim dele. Deus tem uma vida para mim, para você. E o Senhor tem nos chamado nesses dias para vivermos nele, para vivermos o sobrenatural de Deus. Então, tudo aquilo que tem causado terror a você ou temor ao seu coração, entregue tudo ao Senhor, deixe que ele tome conta de todas as coisas. Isso é viver os milagres de Deus. É tirar a nossa mão de coisas que não foram feitas para nós fazermos, e sim Deus fazer. E se você recebeu esse milagre na sua vida, confia no Senhor. Creia no Senhor. Nós somos justificados em Cristo. E se você subiu na cruz, assim como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acredite, Deus vai te dar o escape sobre todas as coisas. O Senhor nos chama para estarmos nele. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de todas as coisas, para nos livrar de todas as coisas, para nos limpar, nos purificar e nos santificar. E que você possa, nessa tarde, ser lavada, ser purificada por esse sangue. Essa é a minha oração, que você confie hoje um pouco mais no Senhor e viva um pouco mais desse evangelho e dessa palavra que é viva, que é eficaz. A minha oração hoje é que você entenda que é necessário aproximar-se mais e mais e mais de Deus, todo dia um pouco mais. É necessário conhecermos mais e mais de Deus todo dia um pouco mais, através da palavra de Deus, que é santa. Amém? Que o Senhor possa completar toda a boa obra do Senhor na sua vida. Que você seja uma brasa viva nas mãos dele. Que o Senhor nessa tarde possa estar fazendo grandes milagres na sua vida, na sua casa, em você e através de você. No nome de Jesus. Amém?